Oi, gente, eu sou o pastor Ian Freitas, eu sou professor da matéria de discipulado e hoje nós vamos poder aprender um pouco mais a respeito daquilo que a Bíblia vai nos dizer e vai nos mostrar sobre o que é discipulado, né? Se muito ouve falar, você vê as pessoas falando a respeito sobre discipulado, você vê uma geração que fala muito sobre a matéria ou sobre o conteúdo, sobre aquilo que a Bíblia vai nos falar a respeito do que é o discipulado bíblico, sendo que durante essas aulas, durante essa matéria, eu quero que vocês prestem atenção em tudo que vai ser dito, em tudo que vai ser falado, porque nós cremos que o Espírito Santo de Deus, ele vai comunicar ao nosso coração, ele vai transmitir aos nossos pensamentos tudo aquilo que nós precisamos entender, aquilo que nós precisamos crer para viver à altura de tudo que Deus tem disponibilizado para a gente. Então, anote se você quiser anotar, fique à vontade, prepare o seu coração, porque eu creio que essa aula vai mudar a sua forma de pensar, essa aula vai mudar a sua forma de enxergar o discipulado, né? O discipulado não se trata apenas de experiências pessoais, eu não estou aqui nessa aula para poder ficar enchendo e falando sobre a minha vida, mas eu quero poder detalhar e expor, né, biblicamente, tudo que a palavra vai nos falar a respeito do que é o discipulado, né? E para começar, quando eu falo sobre um assunto, né, quando eu costumo pregar sobre algo, qualquer tipo de assunto ou tema bíblico que Deus possa colocar no meu coração, se tem uma pergunta, se tem algo que eu gosto de fazer, é sempre fazer uma pergunta, né? Se eu estou falando sobre discipulado, qual é a pergunta que eu costumo fazer? O que é o discipulado? E ao decorrer de toda a minha trajetória bíblica de estudo e aprendizado, eu consegui resumir, né, essa pergunta em uma frase, né, que praticamente é a frase que vai ser base para toda a matéria. E essa frase é: o que é discipulado? O discipulado, ele é uma vida de aprendizado. O discipulado é uma vida onde nós estamos intimamente e diariamente aprendendo com o nosso Deus, recebendo de Deus, mas também compartilhando aquilo que a gente recebe com o próximo, com o outro. Então, discipulado, anote isso, é uma vida de aprendizado. Ou seja, o discipulado, ele é um estilo de vida, né? O discipulado é algo que eu coloco em mim, eu construo, né, com o tempo, mas se torna um estilo de vida, se torna uma maneira de andar, uma maneira de falar, né? Discipulado, ele é uma vida de aprendizado, ele é um estilo de vida. E Jesus, ele é o maior exemplo para nós do que é viver o discipulado, né? Não somente de viver intensamente um relacionamento com o Pai, mas também de viver uma vida intensa de relacionamento com o próximo. Então, Cristo, ele é o nosso maior exemplo do que é discipulado. Amém? E tudo começa no jardim, né? Tudo começa quando Deus cria Adão e Eva. E lá no jardim, o primeiro discipulado bíblico, né, o primeiro discipulado da história, ele é estabelecido onde Deus, através da comunhão e o relacionamento que ele tinha diário com Adão e Eva, ali eles viviam uma plena comunhão, viviam um pleno relacionamento, viviam intensamente em comunhão um com o outro. Então, no princípio aí do jardim do Éden, é onde começa o discipulado, né? E ali o primeiro discipulado do mundo é estabelecido. Então, Jesus, ele foi o maior exemplo para mim, para você, do que é viver intensamente, porque quando a gente olha para a palavra, nós vamos ver o quanto Cristo, né, vivia uma vida de intimidade com Deus, o quanto Cristo vivia intensamente uma vida de relacionamento com o Pai, mas também ele era ligado com o próximo o tempo inteiro, né? Porque não tem como eu viver e ser íntimo de Deus e não ser íntimo do outro, né? Se automaticamente eu sou íntimo de Deus, Deus quer que eu gere essa intimidade e compartilhe com outra pessoa, principalmente para compartilhar aquilo que eu recebi dele. Então, na construção desse ensinamento, na construção dessa matéria, nós vamos poder compreender de forma clara, específica, detalhada e biblicamente falando o que nós vamos falar, o que nós vamos aprender sobre discipulado. O conceito da palavra discipulado, ela vem do hebraico talmid, né? Ou talmidim, que significa discípulos, né? Eu, por exemplo, uso a Bíblia judaica, e na Bíblia judaica você vê exatamente quando Jesus chama os seus discípulos, chama de talmidim, né? E talmid, no hebraico, é a palavra discipulado, né? O problema é que a língua portuguesa, ela vai falhar muito em transmitir
a profundidade e o significado cultural do que é discipulado, do que é um discípulo. Principalmente sobre o estreito relacionamento que um discípulo tinha com o mestre. A nossa língua, né, se a gente quer entender o conceito de uma palavra, culturalmente falando, eu preciso ir para onde ela nasceu, né? O português, comparado ao grego, né, é uma língua nova. O grego já existe há muito tempo. O hebraico, principalmente, já existe há muito tempo. Então, eu não posso tentar trazer um significado correto e coerente do que é discipulado, olhando somente o linguajar português, né? A nossa língua falha muito em transmitir o significado profundo e real do que é discipulado. E é por isso que quando a gente vai para o hebraico e a gente entende a palavra talmid, a gente começa a entender culturalmente, dentro do judaísmo, dentro da cultura judaica, como que o discipulado funcionava, né? Porque naquela época eles se relacionavam, por exemplo, todo menino judeu estudava nas escolas judaicas, né? Que eram 3 níveis de escola, a Bet Sefer, Bet Talmud e Bet Midrash. E quando eles passavam, chegavam na última escola, o rabino, né, da sinagoga, ele escolhia um discípulo somente daquela classe, e somente um vinha com ele para aprender com ele até os 30 anos de idade, para que dali em diante ele pudesse, né, seguir a vida ministerial. Então, quando o rabino chamava um discípulo para poder, e dizia exatamente as palavras vem e siga-me, que são as mesmas palavras que Jesus disse para os seus 12, e com o decorrer da matéria vocês vão entender bem isso, né? O rabino chegava para o discípulo e falava, vem e me siga, né? E naquele momento ele seguia, e não somente para estar de vez em quando com o seu mestre, mas para viver diariamente aprendendo com o mestre, vivendo com o mestre, tendo um relacionamento íntimo, um vínculo bem estreito, para que ele pudesse absorver e extrair do seu mestre todas as características possíveis. Então, nós podemos perceber que discipulado, ele é muito mais estreito, ele é muito mais profundo do que talvez as pessoas possam dizer por aí. Nós precisamos compreender que o estreito relacionamento diário que nós temos com o nosso mestre Jesus, ou que nós temos com alguma referência, algum mestre, algum líder, algum pastor, precisa ser estreito. Esse relacionamento ele precisa acontecer e ele precisa estar vinculado no nosso dia a dia, porque senão não é discipulado, né? Não é se encontrar uma vez por semana, não é se encontrar uma vez por mês, mas fala de viver uma vida intensa e diária de relacionamento. Então, o talmid, o discípulo, né, ou o discipulado dentro da cultura judaica, quando você para estudar e ler, você percebe que é muito mais profundo do que você pensava, né? Vai muito mais além daquilo que você imaginava. Então é isso que nós precisamos compreender, é isso que nós precisamos entender para viver a altura que Deus tem preparado para nós. Amém? Ou no grego, por exemplo, a palavra discípulo vem da palavra matatel, né? Que significa discipular, ajudar alguém a aprender progressivamente a palavra de Deus para se tornar um discípulo, né? Amadurecido e em crescimento, né? Ou seja, fala de um aprendiz, de um verdadeiro seguidor de Cristo, de um verdadeiro seguidor do seu mestre. Ou seja, é alguém que tem a verdade das Escrituras, né, em um estilo de vida necessário, ajuda a pessoa a crescer, a amadurecer. Então não está falando de algo que acontece de vez em quando, mas sim de algo que é diariamente exercitado e diariamente estabelecido. Amém? É isso que nós precisamos compreender. Então, quando eu olho para o discipulado, eu vou aprender algo que é fundamental, né? Eu vou entender que o discipulado ele não é unilateral. O discipulado ele é bilateral, né? Ele é como se fosse uma via de mão dupla, porque o discipulado ele deve ser recíproco, ele é vida na vida. Quando eu estou aqui falando sobre um estreito relacionamento que o mestre tem com o discípulo, mas uma coisa que vocês precisam entender é que se você está numa posição de ensinar, né, numa posição de discipular e não de ser discipulado, não é só você que ensina. Nós precisamos entender que viver discipulado e viver relacionamento é compreender que eu também aprendo com aquele que eu ensino. Eu também posso aprender tanto ensinando como ouvindo, né? O meu discípulo ele pode tanto aprender comigo quanto eu aprender com ele. Então, ele não é unilateral, ele é bilateral, ele é uma via de mão dupla, ele é recíproco. Eu não posso me prender na minha arrogância
e achar que somente eu estou na posição de ensinar, né? Geralmente o mestre ele pode ensinar mais, mas isso não faz com que você não precise, né, de continuar aprendendo, ou de que você possa aprender com um discípulo, com alguém que você treina, ou com alguém que você lidera. Então seja humilde o suficiente para entender que discipulado é bilateral. O discipulado ele é uma via de mão dupla, ele deve ser recíproco. Amém? E quando a gente parte para o assunto para falar sobre discipulado, geralmente vocês podem estar aí na mente de vocês pensando o seguinte: falar sobre discipulado é fácil, porque discipulado é fazer discípulos. Sim ou não? Certo? Discipulado é fazer discípulos. Mas, antes mesmo de eu entrar no assunto e começar a falar com vocês sobre como que eu faço o discípulo, como que eu levanto alguém, como que eu lidero uma pessoa, antes mesmo de eu entrar nesse assunto, a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: discipulado é fazer discípulos. Sim, mas o primeiro discípulo que precisa ser feito é você. Exatamente, você que está me ouvindo, né? Você que está escutando isso, você é a primeira pessoa que precisa entender e precisa ser levantada, porque como que você vai levantar discípulos se você não é um discípulo? Aí você vai me perguntar: Ian, é possível estar na igreja e não ser discípulo? Sim, e a Bíblia vai nos falar a respeito disso, e com o decorrer do assunto nós vamos aprender. Mas antes mesmo de eu entrar nessa questão, antes mesmo de eu entrar no assunto para falar com vocês a respeito de como que eu levanto pessoas, de como que eu lidero pessoas, de como que eu discipulo pessoas, o que nós precisamos compreender é simples. Você é o primeiro discípulo que precisa ser levantado por Jesus, para que depois, através da sua vida e o exemplo que você carregar, possa levantar outras pessoas. Amém? E quando a gente começa a entrar nesse assunto de discipulado, eu queria entrar agora com vocês dentro de um tópico, na verdade é o primeiro tópico, e esse tópico se chama propósito eterno. Porque quando a gente fala sobre discipulado, a minha mente já vai voltar para algo que é fundamental que a gente possa compreender, que é propósito eterno. E o que é propósito eterno, né? Geralmente eu sou um tipo de pessoa que gosta muito de fazer algumas perguntas um pouco doidas para Deus, né? E teve uma vez que eu virei para Deus e perguntei: Pai, por que o Senhor criou o homem? Qual foi o motivo do Senhor ter criado a humanidade? Qual foi o propósito? O que estava no seu coração para que o Senhor tenha criado o homem, tenha criado a humanidade? E Deus me levou para um versículo que nós vamos começar, e praticamente esse versículo é o fundamento e a base dessa matéria, que está em 1 João, no capítulo 2, no versículo 17, onde a Bíblia vai nos dizer o seguinte: Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Repare no que a Bíblia está nos dizendo, que o mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, né? O mundo passa, bem como a sua concupiscência, porque no versículo 16 de 1 João 2, nós vamos ver que a Bíblia vai falar sobre os três tipos de pecados, né? Os três tipos de tentações que mais assolam a humanidade, que é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Foram as três tentações que o diabo usou com Eva no jardim, as três tentações que o diabo usou contra Cristo no deserto, e são os três tipos de tentações que mais rodeiam e cercam a nossa vida. Então, tudo aquilo que é prazer carnal, tudo aquilo que é do mundo, a Bíblia está nos falando que passa. Isso é passageiro, é momentâneo. Mas aquele que faz a vontade de Deus, o que acontece? Ele permanece para sempre. Amém? Ou seja, aquele que busca cumprir a vontade de Deus, aquele que busca fazer aquilo que Deus pede, cumprir aquilo que a Bíblia manda a gente fazer, essa pessoa permanece. Não por um momento, mas permanece para sempre. A base desse versículo vai nos trazer a compreensão do que é propósito eterno. Porque entenda, o propósito de Deus é fazer com que você permaneça eternamente. Porque nós não seremos, nós já somos eternos. Amém? E nós precisamos compreender, porque a palavra de Deus, a palavra do Senhor, diz que aquele que faz a vontade permanece para sempre. E a obra que é feita segundo a vontade dele também permanece. Então, não somente você, mas a obra que você fazer, ela precisa permanecer. Portanto,
tudo o que precisamos fazer é edificar de acordo com a vontade do Senhor, ou seja, fazer de acordo com o propósito eterno de Deus, né? Por isso eu quero convidá-lo nesse momento, você que está assistindo, eu quero convidá-lo a desvendar o coração de Deus, né? Para que nós possamos compreender e fazer a nossa obra, fazer a nossa vida de acordo com a sua eterna vontade. Então, nós estamos compreendendo isso, né? E eu quero ajudar vocês a desvendar o coração de Deus, né? Para que a gente possa compreender o que é propósito eterno, né? O que está no coração de Deus, né? Essa vontade dele que ele quer que a gente faça, para que a gente possa permanecer. E vocês vão entender o porquê que isso tem a ver com o discipulado já já. Mas nós precisamos entender que tudo começa na eternidade, né? Existe algo que chamamos de propósito eterno de Deus, porque é a mais alta prioridade do Senhor, e precisamos checar a nossa vida, checar a nossa mente, para saber se nós temos entendimento desse propósito, né? É chamado de propósito eterno, porque ele já existia antes da criação, e ele deve ser vivido por nós hoje, e continuará a ser vivido por toda a eternidade futura. Todos os outros propósitos que cercam e rodeiam a nossa vida devem estar alinhados com esse propósito, né? Porém, muitas igrejas e muitas pessoas ignoram o propósito eterno de Deus. Colocam propósitos passageiros na frente de um propósito que é eterno. E vocês vão entender que todo propósito que possa alinhar e cercar a nossa vida precisa estar alinhado, precisa estar centralizado nesse propósito eterno, para que a gente viva à altura daquilo que Deus quer que a gente viva. Houve um tempo, né, que não houve e não existia absolutamente nada, apenas Deus. Não havia anjos, não havia homem, não havia planeta, não havia galáxias, apenas o Senhor enchia e preenchia todo o universo. E nesse tempo Deus quis realizar algo. Nesse tempo nasce um propósito, nasce algo no coração de Deus. Então vemos então que o propósito eterno de Deus, ele já existia antes da criação, né? E ele continua existindo e se cumprirá por toda a eternidade. Precisamos, portanto, compreender que propósito de Deus é esse que tem como ponto de partida a eternidade. Porque se você para analisar, toda vez que o apóstolo Paulo ele vai mencionar sobre o propósito de Deus, ele vai tomar como ponto de partida a eternidade. Toda vez que você percebe, você ouve o apóstolo falando, né, sobre o propósito de Deus, ele sempre vai tomar como ponto de partida a eternidade. E eu vou mostrar para vocês agora, através de alguns exemplos, através de alguns versículos bíblicos, para que nós possamos compreender mais, né? Lá em 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 7, a Bíblia vai dizer o seguinte: mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes do século para a nossa glória. Ou seja, existe algo oculto que foi ordenado por Deus, foi premeditado por Deus, né, antes dos séculos para a nossa glória. Ou seja, essa expressão antes de séculos está tomando como ponto de partida a eternidade, antes mesmo da fundação do mundo. Amém? Outro versículo de exemplo para vocês, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, a Bíblia vai dizer: aquele que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Ou seja, a Bíblia aqui, Paulo falando para Timóteo, ele está nos dizendo que existe um propósito que está no coração de Deus, e que esse propósito existe antes de séculos, né? Foi preparado para nós em Cristo, antes mesmo do mundo ser criado. Então, esse propósito eterno que está no coração de Deus, que nós estamos aqui nesse momento desvendando na palavra, para que nós possamos compreender a altura e a profundidade que Jesus, que a Bíblia vai nos trazer sobre o que a palavra está nos dizendo. Amém? Vamos para outro exemplo. Efésios capítulo 1, no versículo 4, a Bíblia vai dizer: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Esse versículo geralmente é o mais conhecido, né, e o mais usado para fundamentar sobre isso, porque a Bíblia está deixando bem clara que eu e você fomos escolhidos, nós estávamos no coração de Deus antes mesmo da fundação do mundo, antes do mundo ser criado, antes de Deus liberar qualquer palavra de Gênesis. Deus já existia esse propósito no seu coração, né?
e nós já tínhamos sido escolhidos em Cristo antes mesmo do mundo ser criado. Amém? Então, vamos avançar com o conteúdo. É comum, porém, as pessoas interpretarem o propósito de Deus a partir da queda do homem. Deste modo, ele toma como ponto de partida, a queda. E é natural que todo o trabalho espiritual seja feito em função de resgatar o homem da condenação. Evidentemente, não quero diminuir o valor ou a importância da redenção, mas não podemos presumir que o propósito eterno de Deus seja salvar o homem. Por que algumas pessoas interpretam o propósito a partir da queda? Porque as pessoas geralmente costumam achar que salvação é o propósito eterno de Deus. Mas é muito fácil você analisar e entender por que não é. Vamos lá. Por exemplo, se é eterno, não tem começo nem fim, ou seja, não precisou ser criado, não precisou ser estabelecido um dia, por quê? É eterno. Salvação sempre existiu? Não. Por que a salvação veio? Por conta da queda, ou seja, quando o homem cai no Éden, quando Adão e Eva pecam, ali eles precisavam de redenção, ali eles precisavam de remissão, ali eles precisavam ser salvos. Então a salvação ela entra a partir da queda. Então, se ela entra a partir da queda, ela não tem como ponto de partida a eternidade, então não pode ser eterno. Então, salvação não tem como ser propósito eterno. E como eu falei, eu não estou diminuindo o valor e a importância da redenção, mas não podemos presumir que o propósito eterno de Deus seja salvação, porque a salvação ela foi uma correção de rota. O homem tinha um propósito. Lembra que eu falei que no Éden Deus estipula o primeiro discipulado, ali com Adão e Eva, ali eles viviam a plenitude da vontade de Deus, ali eles viviam a altura daquilo que Deus tinha preparado para eles, porém com a queda, com o pecado, eles fogem desse propósito, e ao fugir desse propósito, a salvação, a redenção entra em jogo, e quando a redenção entra, ela vem para quê? Para trazer o homem de volta à sua origem, ela vem corrigir a rota do homem, a rota da humanidade, que estava perdida. Amém? Então, nós não podemos achar que salvação é propósito, porque, entenda e anote isso, a salvação, ela não é o alvo final, ela é apenas uma correção de rota. Amém? Outras pessoas, por exemplo, vão perguntar, Ian, então se salvação não é propósito eterno, como que eu posso descobrir, o que é propósito eterno? Como que eu posso descobrir sobre o propósito eterno de Deus? Como que eu faço para enxergar isso? Alguns, por exemplo, também vão imaginar e vão interpretar que as missões e o evangelismo são o propósito eterno de Deus. Mas isso também não é verdade, porque evangelismo e missões são realmente importantes, também não diminuem o valor que eles têm, mas não são eternos. Eles vieram por causa do pecado, assim como a salvação. O propósito eterno, porém, já existia antes mesmo do homem cair e continuará existindo depois que o Senhor voltar. Ele já existia mesmo antes de toda a criação e continuará por toda a eternidade futura. Então, por que missão e evangelismo também não pode ser propósito eterno? Porque a missão e o evangelismo veio por conta da queda, assim como a salvação. E um dia, assim como a salvação vai acabar, não vai precisar mais, a missão e o evangelismo também vai passar. Isso também vai cessar. As coisas que nós fazemos nesse mundo, um dia vão cessar, um dia vão acabar. Então eu não posso tomar como ponto de partida algo que veio e foi estabelecido depois da queda do homem. Amém? Vocês estão compreendendo e tendo entendimento do que eu estou querendo passar? Glória a Deus. Então vamos avançar, porque para que eu possa compreender o propósito eterno de Deus, basta saber que ele já existia antes da criação. Houve um tempo em que havia somente Deus, não havia anjos, não havia homem, não havia criação. E o que Deus estava fazendo naquela época? Quando não existia nada. Se Deus ele é eterno, Deus já existe por todo o tempo, o que Deus estava fazendo? Ele estava praticando a vida em comunidade na Trindade, o que chamamos na teologia, ou o que chamamos nessa matéria de habitação mútua. Amém? Se você para entender e analisar, Deus ele já vive discipulado há muito tempo, Deus ele já vive discipulado antes mesmo de criar o homem ou de criar a humanidade. Por quê?
Porque quando você para analisar isso, geralmente, por exemplo, vocês conhecem as células, os GCs, né? Os grupos de conexão, grupo pequeno, grupo de crescimento, que algumas igrejas fazem, né, para reunir em casa as pessoas, assim como em Atos a igreja primitiva fazia, né? Então, vocês conhecem, sabem o que são células, o que são GCs, né, o que são grupos pequenos, mas eu quero te fazer uma pergunta. Será que você sabe aí qual foi a primeira célula que existiu? Qual foi o primeiro grupo pequeno que existiu? O primeiro GC que existiu? Será que você sabe? É simples. O próprio Deus já estava em comunidade, ele já estava em comunhão consigo mesmo antes da fundação do mundo, né? O que nós chamamos de habitação mútua. Deus foi o primeiro a viver, né, a comunhão consigo mesmo, a compartilhar, a viver um relacionamento, ele em si, praticando a vida em comunidade através da Trindade, né? E geralmente algumas pessoas têm dificuldade de entender esse termo, né, de entender a Trindade, porque a Trindade não é uma palavra bíblica, né? Eu gosto mais de usar a expressão de um Deus triuno, né? De um Deus tricotômico, porque a expressão Trindade é uma expressão mais teológica, né? E ela foi criada, é uma palavra que não é encontrada nas Escrituras, mas ela foi usada para expressar a doutrina da unidade de Deus, né? Como subsistente em 3 pessoas distintas, né? Deus subsiste em 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esta palavra Trindade, ela é derivada do grego trias, né? Que foi usada pela primeira vez por Teófilo nos anos de 168 até 183 depois de Cristo, né? Ou também do latim Trindade, que é a palavra Trinitas, que é usada pela primeira vez por Tertuliano, né? No ano 220 depois de Cristo, né? Para expressar a doutrina da unidade de Deus que subsiste em 3 pessoas distintas. Então, Deus ele já vive em comunhão consigo mesmo, antes mesmo do mundo ser mundo, antes mesmo da criação, antes da fundação, antes dos séculos. Deus já vive e já está vivendo uma habitação mútua, né? Que é o compartilhamento de um relacionamento vincular. Eu gosto muito de expressar para que a gente possa entender Trindade e fazer uma analogia, uma ilustração bem simples com vocês. Observe o Sol. Por exemplo, o Sol, ele é Deus Pai, né? A luz do Sol é Jesus e o calor do Sol é o Espírito Santo. Isso é só uma ilustração, para que você possa entender como que um Deus triuno, né? Como que a Trindade de Deus funciona, como que a unidade de Deus, né? Subsistente em 3 pessoas funciona. Imagine o Sol como Deus Pai, a luz do Sol como Jesus, o calor do Sol como o Espírito Santo. O Sol são 3? Não, são 1. Porém, existem 3 formas distintas de manifestação. Essa é uma forma muito clara para que a gente possa compreender o que é a Trindade. Então, na eternidade, as pessoas de Deus dependiam uma das outras, né? Tinham comunhão entre si e desfrutavam uma das outras. E isso se chama vida eterna. E esta não é apenas uma vida que não tem fim, mas é bem mais que isso, porque vida eterna é um tipo de vida vivida pelo próprio Deus, né? É a vida com a qual o próprio Deus vive, e é o tipo de vida que Deus quer que eu e você vivamos. Deus não quer que você somente entenda que um dia você vai para a eternidade, porque você não precisa ir para a eternidade para viver hoje a eternidade, porque o discipulado te faz entender que você é eterno. Eternidade não é algo que eu vou viver, porque eternidade é algo que eu já vivo. Deus quer compartilhar comigo, com você, o mesmo tipo de vida que Ele vive para todo sempre, que Ele já vivia, que Ele vive para sempre viverá. E que hoje você pode viver isso. O discipulado vai proporcionar isso para você, através dessa comunhão e desse relacionamento. Deus, Ele é plural, Ele subsiste em forma de comunidade, né? Portanto, sabemos que fomos criados à imagem de Deus, né? Entendemos que o propósito de Deus é que o homem desfrute do mesmo tipo de vida que ele tem, do mesmo tipo de vida que ele vive, né? O propósito que anteriormente estava oculto em mistério foi revelado ao apóstolo Paulo, e era isso que o Pai ele intencionava para que o seu filho tivesse esse corpo e expressasse ao mundo a sua vida, e expressasse para o mundo quem ele é, através do discipulado. Deus quer se expressar, e para ter a sua expressão, Ele cria o homem à sua imagem e semelhança, e glória a Deus por isso.
né? Deus queria se expressar, e qual é a ferramenta que ele usa para se expressar? Eu e você. Deus, ele quer se expressar para esse mundo, e qual é a ferramenta que ele quer usar? Somos nós. Deus quer usar a sua vida através do discipulado e revelar através de você quem ele é. Deus quer que você viva o mesmo tipo de vida que ele tem, à altura daquilo que ele preparou para você, compreendendo cada realidade, cada característica, cada fundamento, cada momento. E o discipulado vai te proporcionar isso, porque o propósito eterno de Deus é a vida eterna, é o relacionamento, é a comunhão, é viver uma vida eternamente alinhada comigo, alinhado com você. Esse é o propósito eterno que tem no coração do Pai. Ele cria Adão, a sua imagem e a sua semelhança, para que Adão pudesse levantar e expressar-se quem ele era, mas não somente para isso, mas para viver relacionamento. E é por isso que Deus descia no jardim, é por isso que Deus vinha ter comunhão com Adão, é por isso que Deus vinha compartilhar do que ele era com Adão, para que ali, através daquela habitação, através daquele ambiente de comunhão, ele pudesse gerar, ele pudesse revelar quem ele era. E no discipulado você vai aprender a expressar quem Deus é através da sua vida, porque anote isso: discipulado é revelar as características de alguém que me formou. Então no discipulado você vai revelar as características, né? Você vai revelar o caráter de quem te formou. Você vai viver um estilo de vida onde Deus, ele é o suficiente, onde a palavra, ele é o suficiente, onde o relacionamento diário é o suficiente. Nesses tempos nós precisamos compreender mais sobre isso, desvendar o coração de Deus e entender que se existe um propósito eterno, que já estava no coração de Deus quando ele te cria, e que existirá para todo sempre, é que esse propósito é ter comunhão com você, é que esse propósito é se relacionar com você, e que através disso você possa expressar quem Deus é. Porque discipulado é revelar as características de alguém que me formou. Amém? Vamos continuar. Porque aquilo que fazemos revela a nossa vontade. Aquilo que eu faço, aquilo que você faz, revela a sua vontade, revela a minha vontade. Amém? Nós fomos gerados na criação. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 18, vai dizer: conforme a sua própria vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos os primeiros frutos dentre as suas criaturas. Tiago, capítulo 1, versículo 18, né? A Bíblia está falando que eu e você fomos gerados pela vontade de Deus, gerados pela palavra da verdade, por algo que é eterno. Deus é eterno, nós somos gerados pela sua palavra, que é eterna, que permanece para sempre. Então, nós fomos gerados por uma palavra, porque quando Deus nos gera, ele revela uma vontade. E qual era a vontade de Deus? Se relacionar comigo, com você. Amém? Então, Deus me cria, para que através desse relacionamento você pudesse gerar, porque aquilo que eu faço revela a minha vontade. O que Deus fez? Deus criou o homem, né? Lá em Gênesis 1, 27, diz que, depois de Gênesis 1, 26, Deus diz que queria criar, façamos o homem, né? Ali ele fazendo na habitação mútua, através do Deus triuno, ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí no versículo 27 do capítulo 1, ele diz: e Deus criou o homem conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Porém, em Gênesis 1, 27, Deus criou o homem, né? Sendo que quando que Deus forma o homem? Porque são coisas distintas. Lá em Gênesis capítulo 2, no versículo 7, a Bíblia vai nos mostrar isso. Quando Deus forma o homem, né? E logo depois de formar, o que ele faz? Ele sopra o fôlego de vida dentro do homem. Depois que Deus cria o homem em si, depois que Deus cria o homem no seu interior, Deus é espírito. Então Deus cria o homem como um ser espiritual, ele forma o barro e depois ali ele sopra aquilo que ele já havia criado. Quando Deus sopra o fôlego de vida no barro, né, na forma que Deus dá, ele está soprando e colocando dentro do que está formado, mas primeiramente ele criou dentro de si, dentro dele mesmo, porque antes de Deus formar algo, ele cria. Entenda e compreenda isso. Anote: antes de Deus formar qualquer coisa, primeiramente ele cria, porque quando Deus forma algo, é para expor, mas primeiramente ele cria para impor a sua essência. Deus, quando formar, vai ser para expor,
mas antes mesmo ele está criando para impor quem ele é, para impor a sua essência, para impor o seu caráter, para impor as suas características. Amém? É isso que nós precisamos entender, porque a formação, ela é a materialização de algo que primeiro foi criado. Formar é materializar algo que primeiro foi criado. Então Deus, ele cria o homem. Amém? Mas ele forma o homem e ali ele põe dentro do homem aquilo que ele já havia criado. Receba isso. Entenda que existem muitas coisas na minha e na sua vida que talvez não foram formadas, mas entenda, já foram criadas. Amém? Efésios 1:3 diz que todas as sortes de bênçãos espirituais já foram liberadas para nós nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Como que eu compreendo isso? Através de um propósito eterno, através de entender relacionamento, porque no discipulado eu tenho um relacionamento com Deus e quando eu me relaciono com Ele, eu expresso e revelo quem Ele é. Amém? E só numa vida de intimidade eu compreendo aquilo que eu tenho. É só através da intimidade que eu vou poder ter uma noção e um conhecimento do que eu tenho em Cristo, do que eu tenho em Jesus, do que Ele preparou para mim. Amém? É isso que eu e você precisamos compreender. Existem coisas na sua vida que não foram formadas, porque às vezes o tempo é necessário para que você amadureça, mas entenda, já é seu, já é teu. Promessa não é algo que você vai viver, promessa é algo que você já vive, porque a maior promessa da nossa vida é Jesus. No discipulado, você vai entender que Cristo é o centro da sua vida, que Cristo precisa convergir na sua vida. Cristo, Ele é o centro. Cristo é a maior promessa que nós temos. Então, promessa não é o que a gente vai viver, porque em Cristo essas realidades já são nossas. Em Cristo, tudo isso já é meu, já é teu. Amém? E o discipulado me faz ter essa compreensão, me faz ser maduro. Porque quando eu me relaciono com Deus, eu vou ouvir dele, eu vou entender dele o que ele tem para mim. Então, Deus vai formar muita coisa na minha e na sua vida. Deus vai expor, mas antes mesmo Ele está impondo a essência. Ele está formando o seu caráter, Ele está criando você, Ele está te chamando para uma vida de intimidade, para que ali você possa compreender quem você é, para que ali você possa entender que você pode ser mais do que você pensa, para que ali você possa entender que talvez não foi formado ainda, é porque aquilo que Ele está preparando não é algo que é passageiro, é algo que vai permanecer, é algo que é eterno. Então no discipulado você vai aprender a valorizar o que é eterno, não o que é passageiro. Você vai aprender a valorizar aquilo que permanece, não aquilo que é destruído. No discipulado você aprende a valorizar aquilo que vai permanecer para sempre, aquilo que é eterno. Você não vai se iludir com coisas de momento. Amém? Deus está formando e Ele vai formar. Mas entenda, Ele já criou, já é teu, em nome de Jesus. E no próximo conteúdo, no próximo vídeo, vocês vão continuar entendendo a respeito mais do discipulado. Amém?